Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula 6 do nosso curso de Algoritmos e Lógica de Programação. Aqui fala Wagner Gaspar do canal Programe Seu Futuro. E a partir desta aula, nós vamos agora começar a ver em detalhes cada etapa ou cada bloco, cada comando que nós temos aí para construir o nosso algoritmo. E nesta aula nós conheceremos melhor a nossa instrução ou o nosso bloco de saída. Uma ação necessária em praticamente todo o algoritmo é informar ao usuário o que está sendo feito ou pedir que o usuário digite algum dado a ser utilizado pelo seu algoritmo. Lembre-se que agora você deve começar a pensar com a mentalidade de alguém que está criando um programa de computador e não com a mentalidade de alguém que apenas irá utilizar um programa de computador. Uma boa prática é sempre informar o que você espera do usuário ou o que você espera que o usuário faça. Por exemplo, se o seu algoritmo irá realizar algum processamento e esse processamento pode demorar mais de 10 segundos, informe isso ao usuário, nem que seja apresentando uma simples mensagem, processando. Assim, o usuário vai saber que o seu programa não travou e que ele está fazendo alguma coisa. Se você está fazendo um algoritmo, por exemplo, para calcular o IMC, o Índice de Massa Corporal. Para fazer esse cálculo do IMC, você precisa que o usuário digite o seu peso e a sua altura. Então, peça essas informações ao usuário. O usuário não tem como adivinhar o que o seu programa precisa. Para realizar essa ação de imprimir dados ou informações na tela, nós fazemos uso da instrução de saída. Saída porque algum dado ou alguma informação estão saindo do computador, sendo impressos na tela, para informar algo ao usuário. Cada linguagem de programação possui ao menos uma instrução de saída, mas em qualquer linguagem de programação, uma instrução de saída vai fazer sempre a mesma coisa. Ela vai imprimir mensagens na tela. Em fluxograma, nós temos a figura geométrica que lembra um pouco o desenho de uma bandeira, que representa a saída de dados. Assim, imagine, por exemplo, um algoritmo que apenas imprime a mensagem: "Olá, seja bem-vindo". Esse algoritmo pode ser representado em fluxograma com apenas 3 figuras. Nós temos o início do nosso algoritmo. Na sequência, nós temos a instrução de saída com a mensagem: "Olá, seja bem-vindo". E aí então nós terminamos o nosso algoritmo com o fim. No Scratch nós temos diversas instruções de saída. E aí vamos ver então a diferença entre uma e outra. Então toda instrução de saída ela imprime algo na tela. Ou seja, nós vamos trabalhar, nós vamos alterar a aparência do nosso ator. Então eu vou selecionar aqui a aba Aparência. E aí perceba que nós temos aqui pelo menos 4 instruções de saída. Nós temos 2 instruções diga, que vai simular a ação do nosso ator dizer alguma coisa, e nós temos outras 2 pense, que vai simular ou vai representar a ação do nosso personagem pensando alguma coisa. Qual será que é a diferença entre elas? Bom, vamos arrastar essas instruções aqui para o meio e vamos ver então como o nosso ator se comporta. Eu vou vir aqui em Evento e vou arrastar aqui para a nossa área de trabalho o evento de clique sobre a bandeirinha. E agora, voltando em Aparência, eu vou pegar esta primeira. Perceba que essa instrução ela tem um campo de texto e ela tem um campo de número. Diga um determinado texto por 2 segundos. Por enquanto eu não vou fazer nenhuma alteração. Eu vou clicar sobre a bandeirinha verde. E aí perceba que o nosso ator disse, apareceu aqui um balão de fala, dizendo "Olá" por 2 segundos. Logo, nós concluímos então que esta mensagem, nós podemos apagar essa mensagem. E aqui então é uma mensagem de texto. Qualquer coisa que nós colocarmos aqui, por exemplo, uma sequência de asterisco, é o que o nosso personagem vai dizer. E este campo aqui representa o tempo. Que tempo?
o tempo que essa mensagem vai ficar visível aqui na tela. Eu vou colocar, por exemplo, 5. Então, essa mensagem vai ficar visível na tela por 5 segundos. Eu vou pressionar a bandeirinha novamente e aí perceba que agora ela fica na tela por um tempo maior. Assim que ultrapassar 5 segundos, ela então é apagada da tela. Nós temos uma semelhante diga, porém, ela não tem um contador, ela não tem aqui um temporizador. Qual será que é a diferença? Eu vou voltar aqui para 2 segundos, para a nossa execução ser mais rápida, e eu vou clicar na bandeirinha novamente. Então, nós temos aqui a primeira mensagem e a segunda, olá. Perceba que ela não sumiu. Então, essa é a característica dessa mensagem aqui, sem o temporizador. Uma vez que você imprime ela na tela, ela vai ficar na tela, mas com um detalhe. Ela vai ficar visível se ela for a última instrução no seu programa. Perceba que após esta instrução diga, eu não tenho nenhuma outra. Agora, e se eu inverter? Se eu colocar primeiro esta instrução e depois esta, o que vai acontecer? Eu alterei, eu vou clicar aqui para rodar o meu programa. Aí você talvez se pergunte, poxa, mas ele nem executou essa primeira instrução. Na verdade, ele executou. Só que, como ela não tem temporizador e eu tenho outra instrução após ela, então ela foi executada e rapidamente passou para a instrução seguinte. Quer ver como a gente consegue comprovar isso? Vamos aqui em Controle e vamos colocar entre essas duas instruções um espere 1 segundo. Então agora ele vai dizer olá, vai esperar 1 segundo e só depois ele vai então imprimir essa sequência de asteriscos. Eu vou então clicar aqui na bandeirinha. Então perceba que agora nós conseguimos ver que ele disse olá e só depois passou para essa instrução. Eu vou clicar de novo. Perceba que rapidamente aparece o olá e então ele troca para a próxima instrução. Então esta é a diferença entre essas duas instruções. E aí, como você deve imaginar, o Pense tem o mesmo efeito. Eu vou colocar aqui primeiro esta instrução e depois esta instrução aqui. E aí, para a gente diferenciar, eu vou trocar esse texto. Vou colocar aqui, estou pensando algo. E aí, se eu rodar esse programa, eu vou clicar na bandeirinha, perceba que, aparentemente, a impressão que nós temos é que ele já veio direto para esta segunda instrução. Estou pensando algo. Perceba, é o que a gente visualiza na tela. Mas, novamente, é porque a execução do programa é muito rápido. Então, ele executa esta e, na sequência, vai para a próxima. Se nós colocarmos aqui um espere, e aí eu vou colocar um espere 2 segundos. Nós veremos então que ele faz as duas instruções. Ele imprime na tela, espera 2 segundos e depois imprime estou pensando em algo. Vamos agora conhecer a instrução de saída em Portugal. Aqui no Portugal Studio eu vou então criar aqui um novo arquivo. E aí quando eu crio um novo arquivo no Portugal Studio, perceba que ele já traz para a gente um exemplo bem simples. Olá mundo. Se eu clicar aqui para executar esse programa, perceba que nós temos aqui no console Olá mundo. Então esta é a nossa instrução de saída, a instrução escreva. Perceba que o que ela fez? Ela imprimiu uma mensagem aqui no console, ou seja, ela imprimiu uma mensagem na tela para o usuário. E aí, da forma como nós vimos lá no Scratch, qualquer coisa que eu colocar entre o par de aspas duplas será impresso na tela, por exemplo, uma sequência de asteriscos. Se eu rodar aqui o programa, nós temos aqui agora uma sequência de asteriscos. E aí, para formatar melhor essa impressão de elementos na tela, eu posso utilizar o que a gente chama de caracteres de escape. Por exemplo, se eu utilizar o /N, vamos ver qual vai ser o resultado. Eu vou escrever aqui um texto. Vou colocar outro /N, mensagem
outro contrabarra T, será outro contrabarra T impressa na tela. Agora vou rodar aqui o meu programa, eu vou executar e vamos tentar entender o que aconteceu. Ele imprimiu esta, só que perceba que tem um espaço aqui em cima. O que significa esse espaço? Bom, eu tenho aqui um contrabarra N. Depois do esta, perceba que mensagem ficou na linha seguinte. Então, isso nos leva à conclusão que o caractere de escape contrabarra N ele serve para saltar uma linha. Por isso, então, que tem um espaço aqui antes de esta, ele saltou uma linha, imprimiu a palavra esta, saltou outra linha, imprimiu a mensagem, e aí tem o contrabarra T. Perceba que eu tenho aqui um grande espaço após mensagem e antes de será, assim como após o texto será e antes de impressão. Então, este contrabarra T serve para tabulação, ou seja, para inserir um espaço grande entre o texto, conseguindo assim alinhar melhor o texto. E todo o restante, impresso na tela, ficou aqui na frente. Nós temos outros caracteres de escape. Então, nós vimos, vamos colocar eles aqui. O contrabarra N para saltar uma linha, e aí eu vou saltar outra linha. O contrabarra T para tabulação. E se eu quiser, por exemplo, imprimir essa barra invertida, quando eu coloco uma barra, perceba que até apareceu uma tarja verde. Por quê? Quando eu coloco a contrabarra, ele já está esperando que eu vou digitar um caractere de escape. Então, se eu colocar só uma contrabarra, vai dar erro, porque ele está esperando algum outro caractere, como T, como N. Então, se eu quero imprimir a contrabarra, eu coloco a contrabarra duas vezes. E aí, então, ele vai imprimir a contrabarra. O mesmo acontece com a aspa dupla. Se eu quiser imprimir, por exemplo, a letra F entre aspas duplas, perceba que o nosso texto, a nossa frase, ela é envolvida por um par de aspas duplas. Então, se eu vier aqui e colocar aspa dupla, ele vai entender que eu estou fechando essa minha sequência de caracteres, então também não vai funcionar. E aí eu coloco então uma contrabarra seguida de uma aspa dupla. E aí após o F, novamente, contrabarra seguida de uma aspa dupla. E aí eu terei então a letra F envolvida por aspas duplas. O mesmo vale para aspas simples. Vamos ver o resultado desse programinha aqui? Eu vou então rodar aqui o meu programa. E aí perceba que eu saltei uma linha aqui deste contrabarra N. Para saltar uma linha, eu utilizo o contrabarra N. E aí, neste caso aqui, eu vou até alterar. Eu vou colocar outra barra para imprimir o contrabarra e o N. Vou rodar o programa novamente. E aí percebo o efeito. Para saltar uma linha, contrabarra N. Só que como eu coloquei outra barra aqui na frente, ele imprimiu a barra invertida e o caractere N. Coloquei aí a tabulação. Perceba que tem um grande espaço. Para a tabulação, coloquei aqui duas barras, então eu imprimi o caractere barra e a letra F entre aspas duplas. Perceba que para a aspa dupla ser impressa, eu coloco uma barra invertida ou contrabarra antes de cada caractere aspa. Perceba que aqui eu utilizei uma única instrução escreva, mas eu posso utilizar várias. Eu posso, por exemplo, escreva, utilizar uma apenas para saltar linhas, se eu achar que é necessário, ou saltar várias linhas. E aí eu posso colocar outra com um título, por exemplo, um texto. Aqui terei outra linha de texto. E aí eu posso colocar, por exemplo, alguma tabulação aqui no meio para centralizar esse texto um pouco mais na tela e no final saltar mais algumas linhas. Eu vou rodar novamente o meu programa e aí perceba que tudo que tiver na nossa instrução escreva entre aspas duplas vai ser impresso aqui na tela. E aí nós temos então esses caracteres de escape, contrabarra T,
/N, /, com outra barra para imprimir o caractere de barra, /, aspa dupla ou aspa simples para imprimir o caractere de aspa. E aí esta é a nossa instrução de saída em Portugal. Como nós vimos no início da aula, toda linguagem de programação vai ter pelo menos uma instrução de saída e também terão estes caracteres de escape. Se você for utilizar, por exemplo, as linguagens C, C++, Java, estes mesmos caracteres de escape também existem lá nessas linguagens. Se ficou qualquer dúvida, não se acanhe, poste aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. Curta o nosso canal, pressione o sininho para ser notificado toda vez que uma aula nova for postada e deixe o seu like nessa aula. Isso indica para o YouTube que você gosta do nosso conteúdo e que os conteúdos produzidos pelo canal é um conteúdo de qualidade. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.